Olá, internautas do RDTV. O tema de hoje é o enfrentamento contra a violência à mulher. E para falar sobre esse assunto, estamos com a assessora de políticas para as mulheres de Santo André, Silmara. Tudo bom? Obrigada pela apresentação. Obrigada a vocês pela oportunidade mais uma vez. Silmara, no último dia 11, os representantes aqui da área de política para as mulheres da Prefeitura de Santo André assinaram um ato, convênio com o Estado de São Paulo, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, o que consiste esse pacto e como que as ações serão, de fato, implementadas na cidade? Na verdade, quem motivou esse acordo foi o governo federal. Desde 2008, foi lançado o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E eles organizam os estados para que os estados pactuem com o governo federal. Mas que para os estados pactuar com o governo federal, o estado precisa pactuar com os municípios. Ou seja, existe um protocolo de intenções onde o poder local, junto com o poder estadual, junto com o poder federal, se unem no sentido de combater e erradicar a violência contra a mulher. E nesse aspecto é organizado esse ato público, onde eles assinam esse acordo, se comprometendo com ações de prevenção e proteção às mulheres em situação de violência. E então, assim, o município, inclusive, na assinatura desse pacto, tem mais possibilidade de captar recursos para desenvolver as ações locais. Então, é meio que o governo federal motivando os governos do estado e os municípios para potencializar as ações de enfrentamento à violência à mulher, que tudo acontece onde? Local, Então, se não houver essa motivação do governo nacional, governo do estado, para que os municípios se organizem para organizar ações incisivas de proteção às mulheres e de combate à violência à mulher, a gente tem menos resultados. E a gente vai continuar verificando dados alarmantes de violência contra a mulher na nossa sociedade. No caso, os municípios terão que fazer um mapeamento, terão que apresentar mapeamentos. Então, Santo André já está elaborando, já está se mobilizando para fazer o mapeamento. E para quando que ele deve ser apresentado? Sim, uma dessas ações que contém esse compromisso, que o nosso prefeito Carlos Grana assumiu nesse último dia 11 desse mês, semana passada, Uma das ações é essa, organizar o mapa da violência contra a mulher na cidade. Como é que se caracteriza essa realidade? Tirar do ocultamento como essa questão acontece em nosso município. Para a gente poder verificar as regiões de maiores incidência, para a gente poder verificar o perfil dessa vítima, dessa mulher vitimada, o perfil desse agressor, para a gente poder organizar políticas otimizando o recurso, e organizar políticas de acordo com as reais necessidades. Então, produzir informação é a gente desenvolver um trabalho de políticas públicas focado aonde há realmente a necessidade, ou seja, desenvolvimento de trabalhos socioculturais, desenvolvimento de campanhas, a descentralização dos nossos equipamentos de atendimento às mulheres em situação de violência. Se as mulheres não estão vindo dos nossos equipamentos, nós vamos nos organizar para ir até as mulheres. Então, é fundamental que produzimos esse mapa da violência para a gente poder sensibilizar a sociedade também, Porque a partir do momento que a gente tem os números organizados, que hoje a gente tem os dados lá da Vigilância à Saúde, a gente tem os dados da Delegacia de Defesa da Mulher, a gente tem os dados do Vem Maria, mas a gente precisa unificar esse banco de dados para a gente ter um mapa geral das violências, que acomete as mulheres em Santo André. Sabemos que muitas mulheres sofrem a violência, mas muitas vezes não relatam, Não procuram ajuda, a delegacia. Contrapartida disso, qual que é o cenário, então, de Santo André? Os principais relatos, como a mulher pode se proteger e a quem recorrer, E mesmo assim, como a gente está conversando, unificando esse banco de dados, a gente não vai ter um mapa verdadeiro dessa realidade. Porque, assim, em todos os lugares que a gente desenvolve trabalhos de oficinas, palestras, a gente pede para o público, levantem a mão
Se você conhece alguém nessa situação de violência, a partir do momento que a pessoa identifica o que é violência contra a mulher, porque às vezes não identifica, acha que é natural da relação, né? Da relação hierárquica entre homens e mulheres, não identifica. E aí, a partir do momento que eles entendem, a gente chama, então, a gente verifica quanto isso é uma epidemia silenciada, né? E sustentada socialmente. Por isso que a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam, né, essa problemática, toda a sociedade, e chamar a participação de todos os segmentos para a gente combater essa epidemia silenciada que é a violência contra a mulher e afeta os lares e a saúde da mulher, das crianças, e é uma doença social, né, e deixa todo mundo extremamente prejudicado, né? E principalmente as mulheres, fere a sua dignidade. Em Santo André tem algum disque denúncia específico para que as mulheres possam entrar em contato e alguns profissionais então que ajudem elas diretamente? A gente trabalha com o disque denúncia do governo federal, é o 180, ligações gratuitas, porque nossas informações da cidade de Santo André, dos serviços de apoio, aonde a mulher tem que buscar ajuda gratuitamente, nossas informações estão todas registradas lá, do Brasil inteiro. Então, quando uma mulher de Santo André liga para lá, ela recebe toda a orientação necessária e cai também esse dado no mapeamento que o governo federal faz para mapear a violência contra a mulher no Brasil. Silmara, você citou o serviço Vem Maria, que é um dos principais daqui da cidade, então, para combater a violência contra a mulher, né? Como que é a atuação desse serviço? Então, lá o Centro de Apoio à Mulher em Situação de Violência, que oferece apoio gratuito, viu? Apoio psicossocial e jurídico. Fortalece a mulher nesses aspectos, né? Psicológicos, socialmente falando, e orientação jurídica. Porque muitas vezes as mulheres não querem recorrer à delegacia da mulher. Então elas buscam ajuda nesse centro de apoio, onde elas serão fortalecidas para tomar uma decisão da sua vida saindo desse círculo da violência doméstica. E é só a mulher que é assistida que recebe os amparos, ou o Vem Maria tem algum outro caminho a seguir, como os filhos, né, das mulheres violentadas ou o próprio agressor? Boa pergunta. O Vem Maria, ele recebe as mulheres, é um centro de apoio às mulheres, mas como nós desenvolvemos esse trabalho em rede, nós dialogamos com todas as secretarias. Então, porque a gente está falando de um contexto, né? de um contexto dentro daquela experiência familiar. Então, se as crianças precisam de apoio também, isso também é analisado, também é avaliado e também é encaminhado via Vem Maria. Não é que o Vem Maria atende, mas a gente chama as áreas responsáveis para também atuar com essas crianças. E também o agressor, que a gente está querendo retomar ações que nós já tivemos no passado, em gestões anteriores, do trabalho com o agressor. Ok, mas isso tem que ser feito em parceria com o Fórum de Justiça, com as juízas, com os juízes, onde esses agressores serão encaminhados também para um trabalho socioeducativo para rever essa questão da masculinidade, do machismo, porque não basta, né, cuidar da mulher se esse agressor separa dessa mulher, essa mulher separa dele, ele vai ter outras relações com outras mulheres, ele vai continuar usando o abuso da força, da relação de poder e vai maltratar outras mulheres por uma questão da nossa cultura machista, né? Então isso também a gente precisa, nós já estamos organizando e dialogando isso com o Fórum de Justiça. E o Vem Maria tem um núcleo, tem uma casa de apoio própria da prefeitura. Como que funciona essa casa e quais são os serviços nela, né? As mulheres estão lá, se concentram, tem algumas reuniões, bate-papos, algumas instruções. Como que é essa casa de apoio? Tem oficinas de saúde da mulher, sexualidade, violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, tem esses cursos, essas oficinas, tem o atendimento individual, psicológico, de assistência social, tem o atendimento, trabalho em grupo também, o atendimento em grupo, e também tem as atividades descentralizadas, que hoje a gente está tentando em parceria com faculdades de medicina do ABC, Metodista, Unanhanguera, descentralizar as ações do Vem Maria para as comunidades distantes daqui, como as áreas de mananciais, né? Hoje o Vem Maria fica na rua João Fernandes 118, no bairro Jardim, 4992-2936, e o atendimento é uma casa própria, mas que a gente quer também
nesse período de governo, trazer esse equipamento mais para o centro da cidade, para facilitar o acesso das mulheres e também um equipamento que comporte toda essa equipe para organizar melhor o espaço e oferecer um trabalho com mais qualidade. E o importante também dizer é que para todas as idades, né, dessas mulheres. Para todas as idades. Precisou de orientação sobre a questão dos direitos, o Vem Maria está lá para orientar e auxiliar todas as mulheres em Santo André. Certo. Silmara, você já está aí a caminho dos 6 meses, né, de gestão do prefeito Carlos Grana. Um balanço sobre essa sua atuação na pasta, então, com relação à violência contra a mulher. Tem alguns projetos futuros? Como que está caminhando, então, essa sua gestão? Então, nós já chegamos buscando dialogar com as pessoas que serão nossas parceiras nessa caminhada, né? Então, quando nós chegamos no 100 dias, no plano de 100 dias, nós demos conta de dizer para a sociedade por que política para as mulheres. Fizemos uma grande campanha no mês de março, mês da mulher, atingimos em torno de 6 mil pessoas, né? Distribuímos 30 mil materiais socioeducativos para as pessoas refletirem por que política para as mulheres, refletirem a desigualdade entre homens e mulheres que rebate na questão da violência contra a mulher, para as pessoas refletirem o papel e o valor que a mulher tem na sociedade e o quanto a gente precisa, né, ter consciência disso para fortalecer as mulheres, nem mais nem menos para ninguém, não é contra os homens, mas para uma sociedade mais justa. Mesmo porque quais são os números, né, que a cidade já detém de casos por meses, né? É muito alto? Como que está essa no Vem Maria, essa atuação? Você fala? A questão da violência que chega no Vem Maria é em torno de 20 casos novos por mês, né? Um atendimento em torno de 100 casos por mês e por ano chega a 1.500, em torno de 1.500 casos por ano, né? Muitas entram pelos serviços de saúde, e que também a gente precisa retomar um trabalho de formação dessas pessoas que estão no serviço de saúde, para que elas saibam orientar adequadamente as mulheres, identificando a mulher em situação de violência, porque às vezes a mulher chega com a dor na cabeça crônica, né? E o médico prescreve o remédio e aquela dor não é curada, e ela volta e vai ver a dor é na alma, né? Não é biológico, mas sim, ela é vítima, né? Então é importante que os profissionais da saúde identifiquem essa mulher em situação de violência e saiba para onde encaminhá-la, porque às vezes o remédio não vai funcionar e sim um apoio psicossocial que ela precisa para ela tomar consciência dessa dinâmica que ela está vivendo e reverter essa situação, né? Pela saúde dela, dos filhos e tudo mais. Então, agora a gente está fazendo um trabalho muito grande com a seccional de polícia aqui, o doutor Ângelo, que é parceiro nosso, a gente vem dialogando, e também com o Fórum de Justiça, nós temos juízas ali muito parceiras, a doutora Milena, a doutora Tereza, a doutora Lucinda, a doutora Daniela, são parceiras dessa questão de defesa dos direitos da mulher, contra a violência doméstica. Então a gente está conseguindo se fortalecer também com a polícia, né, com a seccional. E a novidade é que entre julho e agosto nós vamos lançar a nova Delegacia de Defesa da Mulher em Santo André. Ou seja, um espaço maior, um espaço maior onde a gente possa acolher melhor as mulheres, um espaço físico, que a equipe consiga trabalhar, desenvolver o seu trabalho melhor também. E também um espaço que a gente consiga integrar os serviços para não ficar encaminhando a mulher para um lado, para o outro. Ela já chega numa situação de fragilidade tremenda e se ali mesmo, na Delegacia da Mulher, ela pode ter um primeiro atendimento psicológico, uma primeira orientação em assistência social, jurídica, um primeiro diagnóstico de saúde, a gente evita que a mulher, encaminhar a mulher para um lado para o outro e a gente consegue cuidar melhor desses casos, né? Porque às vezes a gente encaminha, elas não chegam, né? E por N fatores, às vezes é falta de dinheiro mesmo da passagem, às vezes ela não tá forte numa decisão, né? Que ela está tomando ali num momento delicado e frágil da vida dela e às vezes de muita solidão, né? Às vezes elas nos procuram muito solitárias, né? Vivendo essa dor na solidão. Por isso que a gente precisa organizar as políticas para atender essa questão social e que afeta tanto as mulheres. E essa delegacia já tem um local estabelecido para implantar? Sim, o endereço exato, mas ela fica no final das Monções, é uma casa muito grande, eu já visitei
É uma casa de vários cômodos e que a gente vai conseguir organizar como se deve, como a Lei Maria da Penha preconiza, e trabalhar junto com a seccional e com o Fórum de Justiça. Ótimo. Mudando um pouquinho de assunto, aproveitando que a Silmara também é socióloga, para tratar um assunto que está muito em evidência, né, que são os atos, os manifestos contra o aumento da tarifa de ônibus, né, em São Sim. Paulo. Em todo o Brasil está ocorrendo manifestações. Então, uma leitura da sua parte sociológica, então, sobre esses atos, né? Então, eu acho que é um momento interessantíssimo. Eu acho que grupos e pessoas estão se aproveitando, grupos, pessoas e partidos de oposição estão se aproveitando disso, claro, sempre tem, né, naquele movimento todo, pessoas que têm interesses pessoais, partidários, mas eu acho que essa luta ela é muito maior, é muito mais ampla, por um Estado sem corrupção. Eu acho que a gota d'água foi esses 20 reais, foi a gota d'água. 20 centavos? 20 centavos, desculpa, perdão. Foi a gota d'água para que unisse essas pessoas por uma causa muito maior, que nós precisamos de um país melhor, né? A gente assistia as manifestações fora do nosso país enfim, e eu acho que um país mudo não muda, né? Então as pessoas estão levando, os movimentos estão se unindo, é um movimento de mulheres junto com essa juventude do passe livre, junto com o movimento LGBT, junto com os movimentos de esquerda, os movimentos sociais estão se unindo para levantar a bandeira. Nós queremos um país sério, um país, políticos comprometidos com as políticas, políticos que não se curvam pelos lobbies conservadores, né? A luta e a defesa por um Estado laico, para que a gente possa atuar de acordo com as necessidades do povo, né, brasileiro, e que haja menos desigualdades, né? A riqueza está muito concentrada nas mãos de poucas pessoas, isso em nosso país e no mundo, mas que a gente pudesse vislumbrar, porque assim, sempre haverá ricos e pobres na nossa sociedade, mas as pessoas têm que ter direitos básicos de cidadania garantidos, para que elas possam ter mobilidade social. Então é um movimento, claro, sou contra essa questão da violência. Uns grupos violentos têm machucado pessoas e quebrado né, coisas, e eu acho que a manifestação estava imensa ontem em São Paulo e estava bonita na hora do hino nacional, foi emocionante. Eu tive uma reunião em São Paulo, no Pérola Byton, eu estava lá trabalhando e pude passar por perto, eu nunca vi tanta gente junto. E eu acho que isso é um momento especial no nosso país, mas repudio, sim, o vandalismo, a violência e esses interesses de grupos que estão se aproveitando desse momento e que, de verdade, a gente sabe que o interesse maior não é levantar a bandeira para a política, mas é chocar e chamar atenção e capturar votos ali no meio. Outro assunto também que você tem levantado bastante é sobre os nascituros, né? Sim. Fala também um pouquinho sobre essa questão, na sua visão. Sim, o Estatuto do Nascituro, né? Uma comissão lá da Câmara dos Deputados, uma comissão de finanças aprovou, uma pequena comissão de trabalho dos deputados eleitos, né, pela população, aprovou o Estatuto do Nascituro e está encaminhando para outros processos de discussão e trâmites para aprovação. O Estatuto do Nascituro, ele vem infringir o Código Penal, que é uma lei maior que a gente tem desde 1940, e ele defende o quê? Que a mulher vítima de abuso sexual, ela tem que ser incentivada a manter essa gravidez, produto da violência e da brutalidade. Ela tem que ser incentivada para manter essa gravidez. E a pena para esse abusador, agressor, que eles chamam no projeto de genitor, a pena é que ele pague uma bolsa para esta mulher até essa criança completar 18 anos de idade. A gente tem 60 hospitais no Brasil que atendem as mulheres em situação de violência sexual e grávidas com gravidez indesejada. As mulheres podem recorrer aos hospitais públicos e garantir que é o seu direito. Foi abusada sexualmente, sem boletim de ocorrência, recorram aos serviços de saúde e peçam ajuda.
No nosso caso em Santo André, é o Hospital da Mulher, que é a nossa referência. Já fizemos reunião lá, já organizamos esse atendimento lá. Então, em São Paulo é o Pérola Byton, que é a referência, e todos os municípios tinham que se organizar para acolher essas mulheres e para que ela pudesse tomar a decisão de levar adiante ou não. E que para que esse agressor não fosse diminuído o potencial de crime dessa ação. A Lei Maria da Penha vem dizer para a gente, violência contra a mulher é crime, né? E tira a Lei 9.099, que trata a violência contra a mulher como menor potencial ofensivo. Parece que a gente está vendo um retrocesso com essa questão do Estatuto do Nascituro e diminuindo a importância dessa violência, né? Que pode causar dramas psicossociais devastadores para essa mulher e até para esse feto, para essa criança, para essa pessoa se vir a se desenvolver, né? Numa gravidez indesejada, produto Sim. da brutalidade humana, né? Certo. Silmara, você também escreve, você é escritora então de livros de diversos assuntos, teve aí do bullying, né? Tem algum outro a caminho? Como é que tá aí as suas... Então, eu escrevi 2 livros, né? O primeiro foi Sozinha, produto de uma pesquisa sobre sexualidade na adolescência. Até o museu me convidou para fazer um trabalho que a gente vai discutir isso com muita calma, né? Sobre falar de sexo ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Mas a gente tem que superar nossos padrões de moralidade e dialogar, porque isso é da natureza humana. Então trata da questão dos direitos sexuais e reprodutivos na adolescência, muito polêmico, né? Porque aí eu trago a questão da AIDS, gravidez indesejada, a homossexualidade, mas são questões que faz parte da nossa vida e a gente precisa, né, dialogar sobre isso, entender e respeitar, né, essa diversidade entre as pessoas. O outro é sobre o trote na medicina, né, um estudo sobre o trote na medicina, bullying com a universidade, ou seja, tem bullying, né, na universidade, a gente sempre fala do bullying no ensino médio, nas escolas primárias, mas e na universidade, na faculdade, tem bullying. E aí a gente fez um estudo sobre o trote, né? A gente tem muito forte essa questão do trote na medicina como algo muito violento, né? Esse período de integração dos calouros na Faculdade de Medicina é algo muito violento. E alguns outros cursos também, não é só dessa área, né? E também trata as questões das relações de poder na sociedade, né? Onde é o abuso das relações de poder, onde afeta a dignidade do outro. Ali está a linha tênue, né, entre a brincadeira, que eles falam, trote é uma zoação, uma brincadeira, tá? E é uma linha muito tênue entre a brincadeira e a violência, né? Então, é outro estudo sociológico também, eu fiz junto com 2 professores da faculdade, com um grupo de 12 alunos da medicina, né, onde a gente pôde entrar também nesse mundo deles, das festas, e desvelar essa questão das relações abusivas de poder na relação dentro da Faculdade de Medicina do ABC. Foi muito interessante, para eles entenderem essa dinâmica social e rever atitudes e rever valores e fazer uma festa de fato que é gostoso para todos, não só para alguns, né? Sobre o bullying, até o governo federal elaborou uma cartilha, né? Só que é voltado apenas para o ensino fundamental, infantil, fundamental e médio. No caso, você acha que seria interessante, então, também levar essa cartilha para o ensino universitário? Sim, assim, eu vou ser muito honesta, eu não conheço esse material, né? Mas eu acho que é uma cartilha que faz com que as pessoas, né, tomem consciência de como essa sociedade está organizada e a questão dos direitos, que as pessoas adquiram noção de direitos, de deveres. Eu acho que isso sempre é muito interessante. E talvez adaptá-la, né, para o ensino superior, talvez seja uma ideia boa que eu possa levar para a minha faculdade. Ótimo. Bom, essa foi Silmara Conchão, assessora aí de políticas para as mulheres de Santo André. Agradeço sua participação aqui no RDTV, tá? E eu que agradeço a oportunidade novamente com vocês, nossos parceiros. Ótimo. Então, obrigada, internautas. Até a próxima.